Olá, sejam bem-vindos todos a mais um Vozes Únicas. Esse é o nosso podcast para abençoar a sua vida e falarmos das coisas de Deus. Eu sou Denise Fragali e é uma alegria poder chegar até você. Hoje, em especial, temos aqui uma convidada muito querida nossa, Lana Vasques. Ela é fundadora, presidente de uma instituição chamada Life Impact International, que começou na Tailândia, mas hoje já está aqui no Brasil, que tem uma missão de resgatar, restaurar, proteger crianças, tanto de situação de risco, especialmente aquelas que são ligadas ao tráfico humano, como também à exploração dessas crianças. E o testemunho dela, o testemunho de vida, o chamado ministerial, tem sido um instrumento para transformar muitas vidas. Vidas que foram impactadas e mudou daí para frente toda a história dessas crianças, hoje já alguns adolescentes, jovens. E é uma honra para mim poder ouvir um pouco da história da Lana, ela compartilhar conosco sobre esse trabalho tão importante e que tem feito diferença, tanto na Tailândia quanto aqui no Brasil. Pessoas do mundo inteiro têm apoiado esse trabalho e hoje você vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho, conhecer sobre a história, o chamado pessoal dela. Então, seja bem-vinda, Lana. Que bom ter você. Junto com a Lana está aqui minha filha Marcele, que vai estar traduzindo para você, a Lana. Mas seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida nessa tarde aqui, conversando com pessoas que vão te ouvir tua história e ser impactada. Amém? Amen, amen. Eu quero começar, Lana, já fazendo uma pergunta assim. Conta um pouco sobre como nasceu o seu chamado. Lá atrás, eu lembro que conheci você, eu estava fazendo aqui as contas, e no ano de 2001 eu fui aos Estados Unidos na casa da minha irmã Daisy, e vocês faziam juntas a Escola Bíblica da Rema lá em Tulsa, e eu te conheci, então, eu conheço você há 24 anos. Já tem bastante tempo. Uau. Mas alguma coisa nasceu no coração teu para você querer começar um trabalho com crianças em situação de risco. Conta um pouquinho para a gente sobre esse teu chamado. Yes, so I say it like this. I was rescued to rescue. Então eu gosto de dizer assim, eu fui resgatada para resgatar. When I encountered Jesus, Quando eu encontrei I was Jesus, 19 years old, eu tinha 19 anos and I didn't truly know Jesus. e eu não conhecia a Jesus realmente. I knew about Jesus, Eu sabia sobre but Jesus, to me, Jesus was on the cross, on the wall, mas Jesus estava numa cruz na parede. and I believed in him. Eu acreditava I nele. didn't believe in Buddha or Muhammad. I believed in Jesus. Eu não acreditava em Buda ou Muhammad, eu acreditava em Jesus. But I didn't know how to ask him to come off that cross and into my heart in my everyday life. Mas eu não sabia como convidar ele para sair daquela cruz e entrar no meu coração para o meu dia a dia. I believed that he was the Lord and Savior of the world, Eu sabia que ele era o Senhor e Salvador do mundo, but I didn't know how to make him my personal Lord and Savior. mas eu não sabia como fazer dele o meu Salvador pessoal. And at 19 years old, E aos 19 after anos, seeking for love and approval and satisfaction and all the things of the world, depois de procurar por amor e satisfação e aprovação no mundo, I heard the gospel for the first time. eu ouvi do evangelho pela primeira vez. And I literally had an open vision in the air. E eu literalmente tive uma visão no ar, And it was like an old Hollywood film reel. e foi como se eu estivesse passando um filme de Hollywood. And every scene E em cada cena, was how I was searching and searching. era como que eu estava buscando e buscando. In education, Na in educação, career, na carreira, in relationship, em in all relacionamentos, different things. e todos os tipos de And the coisas. last one was blank. E o último estava vazio. And I heard a voice say to me, E eu ouvi uma voz dizendo para the mim: decision you make right now a decisão que você fizer agora will change your life forever. vai mudar sua vida para sempre. And at that moment, I ran up to the altar. E naquele momento eu corri pro It altar. was the first Christian service I'd ever been into. Foi o
primeiro culto cristão que eu já tinha ido. I wasn't raised a Christian. Eu não fui criada num lar cristão. My parents went to church, but they went Christmas and Easter. Os meus pais iam pra igreja, mas no Natal e na Páscoa. And so I didn't know what real Christianity was. Então eu não sabia o que era o real cristianismo. And they said, if you never want to thirst again, E eles disseram, você nunca mais vai ter if sede. you never want to search again, Se você nunca mais quiser procurar, what you've been looking for your whole life, He is here tonight. aquilo que você está procurando a sua vida inteira, ele está aqui essa His noite. name is Jesus. E o nome dele é And Jesus. you'll never thirst again. E você nunca mais vai ter You'll sede. never search again. Você nunca mais vai precisar He's standing procurar. at the door of your heart knocking. Ele está aqui na porta do seu coração And batendo. if you open it up, He'll come in. E se você abrir essa porta, ele vai entrar. And when I heard that, E quando eu ouvi I aquilo, just ran up to the altar. eu corri pro altar. And I remember nobody told me to pray this prayer. E eu lembro que ninguém me mandou orar essa oração, It just came out of my heart. mas saiu do meu coração. And I said, God, I'm in a million pieces. E eu disse, Deus, eu tô em 1000 pedaços. My heart, my mind, my body, it's all in a million pieces. O meu coração, a minha mente, o meu corpo, tá tudo em 1000 pedaços. But if you can do anything with these million pieces, they are yours. Mas se você conseguir fazer qualquer coisa com esses 1000 pedaços, eles são seus. And I gave my hands to Him like E eu this. entreguei as minhas mãos a ele assim. And at that moment, E naquele it momento, was like warm honey from the top of my head to the bottom era of my como um mel quente do topo da minha cabeça até a ponta dos meus feet. pés. Everywhere the honey touched, E aonde aquele mel tocava, it cleansed, limpava, made whole, deixava inteiro, healed, curava, just everything. tudo. And I remember I had my eyes closed, E eu lembro que eu tava de olhos fechados. and I was so scared to open my E eu eyes. tava com tanto medo de abrir os meus Felt like olhos. there was God or Jesus going to be standing right Eu there. achava que Deus ou Jesus ia estar bem ali na minha I frente. could feel Him. E eu conseguia And I sentir couldn't ele. stop crying. E eu não conseguia parar And I de couldn't chorar. stop smiling. E eu não conseguia parar de sorrir. And I was instantly delivered, E na mesma hora eu fui liberta, instantly healed from epilepsy. instantaneamente curada de epilepsia. I knew I was born again. Eu sabia que eu tinha nascido de I novo. knew I was a new person. Eu sabia que eu era uma pessoa The nova. first scripture that I heard or read E o primeiro versículo que eu li ou que eu ouvi was, if anyone is in Christ, they are a new creation. é que se alguém está em Cristo é nova criatura. Old things pass away. Todas as coisas passaram. Behold, all things become new. E aí todas as coisas se fizeram And I novas. said, that's what happened to me. That's what happened to E eu me. falei, foi isso que aconteceu comigo. And I could see in color. E eu conseguia ver tudo colorido. The sky was blue and the grass was green. O céu era azul e a grama era And I verde. didn't realize that I was seeing in black and white. E eu não percebia que eu estava enxergando antes preto e branco. And at that moment, E naquele I momento, really knew eu percebi that God rescued me que Deus me resgatou so that I could rescue others. para que eu pudesse resgatar outros. It all happened in a moment. E At tudo the altar. aconteceu em um momento naquele altar. But it felt like my whole life. Mas parecia a minha vida inteira. My whole life was changed. Minha vida toda tinha mudado. And I remember making two commitments to God. E eu lembro de ter feito me comprometer com duas coisas a I was Deus. 19 years Eu old, tinha 19 and I'm anos 48 now. e agora eu tenho 48. And I remember saying, okay, now it's a great exchange. Your life for my life for your life. Então agora é uma troca, a minha vida pela sua e a sua vida pela minha. I did it my way, Eu fiz da minha What I forma wanted to do. o que eu queria fazer and it almost destroyed me, e isso quase me destruiu, even at a very young age. mesmo tão nova. And now it's time for me to do it your way E agora é a hora de eu fazer da sua and forma what you want. e o que você And what quer you have for e my o que life. você tem pra minha vida. And I just surrendered my life. Então eu me rendi, But I knew two things that I needed to do with my mas life. eu sabia que tinham duas coisas que eu precisava fazer com a minha From vida. that day till this day. Daquele dia até hoje, Number one, número I 1, would tell as many people about Jesus eu falaria para a maior parte de pessoas a respeito de Jesus before the age 19. antes dos 19 anos, Because nobody ever told me. porque nunca ninguém me falou. Nobody ever shared the gospel fully with me. Ninguém nunca tinha dividido o evangelho completamente Nobody comigo. ever invited me to church. Ninguém nunca tinha me convidado para ir à igreja. Nobody ever gave me a chance. Ninguém nunca me deu a chance. Nobody ever said, you don't have to live the life you're living. Please, let me tell you about this one that can help you, that can heal you, that can set you free. Ninguém nunca falou, você não precisa viver a vida que você tá vivendo. Deixa eu te apresentar alguém que pode transformar sua vida, que pode te libertar. They were scared I would reject Jesus. Eles tinham medo de que eu rejeitaria But they Jesus. didn't even give me a chance. Mas eles nem me deram a chance ou a opção. So I just lived that life that Então eu way. vivia a vida daquela forma. And they
assumed that I wanted to. E eles presumiram que eu queria. So I made a commitment that I would tell as many people about Jesus and give them the chance. Então, eu falei que eu iria falar a maior quantidade de pessoas a respeito de Jesus e dar a eles essa chance. And number 2, E número 2, that I would protect and fight for innocent and vulnerable children. que eu iria proteger e lutar por crianças vulneráveis. In my testimony, I have a very tough childhood, No meu testemunho, eu tenho uma infância muito difícil and I experienced many difficult things as a child. e eu experimentei muitas coisas difíceis como criança. And I really believe that that was the enemy trying to steal my destiny and my purpose. E eu percebi que aquilo era o inimigo tentando tirar de mim o meu destino e o meu You propósito. see it in the Bible with Moses and with Jesus. Você vê isso na Bíblia com Moisés e com Jesus. Whenever there is a deliverer on the scene, Sempre que tem um libertador em cena, whenever there was someone with a great purpose for God, sempre que tinha alguém com um grande propósito para Deus, the enemy tries to take it when they're young. o inimigo tenta tirar enquanto eles são jovens. So I knew that that would be the fight of my life now. Então eu sabia que essa seria a luta da minha vida agora. That I would fight for those who can't fight for themselves. Que eu iria lutar por aqueles que não conseguem lutar por si próprio. I would be a voice for the voiceless. Que eu seria uma voz para aqueles que não têm voz. And I would prevent, rescue, and heal at-risk and exploited children. E que eu iria prevenir, resgatar, prevent, rescue And heal e curar as crianças que estão em vulnerabilidade for the rest of my life. pro resto da minha vida. Isso é lindo. É lindo demais. Eu fiquei aqui emocionada. Eu já conheço tanto do teu testemunho, mas ouvir você falando, ver teus olhos brilhando desse encontro com Jesus é maravilhoso. E não tem como esconder isso, né, Lana, de outras pessoas. Mas com certeza esse processo custou para você sair de uma zona de conforto e se lançar, né, a uma missão. Se lançar de corpo, alma mesmo, toda, integral a uma missão. E então, em algum momento surgiu a Life Impact, lá na Tailândia. Conta um pouquinho desse começo, como foi sair dessa zona? Você é uma menina vivendo na América, na Califórnia, e lá para a Tailândia, fora dessa zona de conforto, e ter um foco, ter uma missão, ter um propósito. Porque as pessoas precisam de entender sobre propósito. Eu acho que isso deve ter sido muito forte, né? Dentro do teu coração. Fala um pouquinho como surgiu mesmo a Life Impact. Yeah, there's always, you get your purpose, but there's always a process to the purpose, to walk out your purpose. Você recebe um propósito, mas Sim. sempre tem um caminho para você percorrer naquele propósito. I always say, God's preparing you for what's already prepared for you. Eu sempre gosto de dizer que Deus está te preparando para aquilo que já está preparado para você. And I say the plan of God and the purpose of God Então, o plano de Deus e o propósito de Deus is not always a direct shot. nem sempre é algo direto. certeza. Because there's many things you have to collect along the way to prepare you and to make you ready for your ultimate purpose. Tem muitas coisas que você precisa ir pegando ali no caminho para que você se prepare e esteja pronta para o seu propósito final. So I say the plan of God is more like a connect the dots. Então, eu gosto de dizer que o plano de Deus é de conectar os pontos. It's like 1 is here, 2 is here, 3 is here, 4 is here. Então, 1 tá aqui, o 2 tá aqui, o 3 aqui, o 4 aqui. And then all of a sudden it connects and it's a perfect star. E aí, daqui a Ele pouco, vai todos dando se aos conectam. poucos, né? E aí, é um começo incrível. But at the moment, Mas no momento, you don't understand what you're doing. você ainda nem entende o que você tá And you're fazendo. like, God, I thought mesmo. I'm supposed to be going that way. Eu falava, Deus, eu achava que era pra eu ir daqui naquela direção. Or God, I thought I was supposed to be doing this. Ou Deus, eu achava que era pra eu estar fazendo isso. I'm supposed to go that way. É pra eu ir pra aquele lugar. And I also say it's kind of like a slingshot. E eu gosto de dizer que é como se fosse um It estilingue. looks like you're going backwards. Você tá indo pra trás, But God is just positioning you to launch you forward at the right time, at the right moment. mas Deus tá só te posicionando pra você ser lançado no momento certo, no tempo certo. And for me, God did a quick work E comigo Deus fez um trabalho rápido. because He knows my personality is very rapido, very fast. Porque Ele sabe que a minha personalidade é muito rápida. And so He did a quick work. Então Ele fez um trabalho rápido. And I knew I was supposed to evangelize and do something with children. Então eu sabia que eu tinha que evangelizar e fazer alguma coisa com crianças. But I was 19. Mas eu tinha And I 19 didn't have all the anos. pieces of the puzzle. E eu ainda não tinha todas as peças
peças do I quebra-cabeça. only had those two pieces. Eu só two main tinha pieces. esses 2 pedaços. I saw the picture of the puzzle. É. Eu via mais ou menos a foto do quebra-cabeça, But I didn't have all the pieces. mas eu não tinha todas as peças. And God sent me away to Bible school. E Deus me mandou para a escola Muito bíblica. bom. And it was just because I wanted to know more about Him, know more about this word. The things of God, it was like for me a treasure chest. Porque eu queria conhecer mais de Deus e mais da sua palavra. E para mim, a palavra de Deus era como um tesouro. E era um bom começo, né? É um bom começo. Começar com a palavra. Yes, a foundation for your Sim. life, for your whole O life. fundamento para sua vida inteira. You know, and I think that we run out and we don't have the things that will keep us there. E às vezes eu acho que a gente corre, mas a gente não tem as coisas que vão nos sustentar ali. And that's why people fail so fast, É you por isso know? que as pessoas falham tão rápido. Because like you said, it is a life of surrender. Porque, como você disse, é uma vida de rendição. It's a life of renewing your yes to God. É uma vida de você renovar o seu sim para Deus. I have to renew my yes every year, every month. Eu tenho que renovar o meu sim todo ano, todo mês. In some seasons, every week. Em algumas temporadas, toda semana. Sei como é, Não, porque eu também digo sim toda semana. You have to live a life of yes. It's not just the one yes at the altar. Você tem que viver uma vida de sim, não é só aquele sim lá no altar. It's a lifestyle of yes and a lifestyle of surrender. É um estilo de vida de sim e um estilo de vida de rendição. So God did a quick work, Então Deus fez um trabalho rápido. and I had these two things, evangelism and Eu children. tinha essas 2 coisas, evangelismo e crianças. And I went to Bible school. E eu fui para a escola But bíblica. it wasn't because I knew anything. I just wanted more of the word. I wanted more to know of this new life in God, então to é- live this new life in Christ. Então, não que eu quisesse algo a mais, mas eu queria conhecer mais de Deus e viver essa vida nova em Cristo. This new life in the kingdom. Essa vida nova no reino. I just wanted more. Eu só queria And I mais. wanted to understand it more. E eu queria entender mais. Because my whole life was changed. Porque a minha vida toda tinha It mudado. completely changed. Completamente. And so when I went to Bible school, Então, quando eu fui para a escola I bíblica, started hearing about this word ministry. eu comecei a ouvir dessa palavra ministério. I was from Southern California. E eu era do sul da I did not Califórnia. know one Christian. Eu não conhecia nenhum I cristão. never knew what this word ministry was. Eu não conhecia nem essa palavra My dad ministério. wasn't a pastor. Meu pai não era pastor. He built half of Los Angeles. Ele construiu metade de Los But Angeles. we did not know. I didn't know these words. Mas eu não conhecia essas palavras. And I heard people talking about ministry. E eu ouvi pessoas falando sobre ministério. And I said, ministry, what's this word? E eu disse, que palavra é essa, ministério? So I was curious and I talked to God. Então eu estava curiosa e perguntei para And I Deus. said, God, what is this word ministry? And am I called to it? E falei, Deus, que palavra é essa, ministério? E eu fui chamada para isso. And he said, yes, Lana, E ele disse I brought sim. you here to prepare you for the ministry. Ele disse, sim, Lana, eu te trouxe aqui para te preparar para o ministério. And he said, you have a short time to get in you for a lifetime of service to me. E você vai ter um tempo curto para se preparar para que você tenha uma longa vida de serviço para mim. And he said, and all ministry is an overflow of what I've done in your life and what I've done in you. It's going to overflow to others. E o ministério nada mais é do que um transbordado que eu fiz em você e do que eu vou fazer na vida dos outros. You are going to minister salvation, healing, those things, just like what I've done in you. Você vai ministrar libertação, salvação, cura, assim como eu fiz com você. And I said, God, you tricked me. E eu falei, Deus, você me deu uma pegadinha. I did not put my name on the list for this. Eu não coloquei meu nome na lista para isso. So I didn't sign up for this, you know? Eu não me candidatei para isso. It basically was just continuing saying yes and continuing obeying God every time He ordered my steps. Então era dar o sim todos os dias, continuamente, cada passo que eu dava. And while I was in Bible school, Enquanto eu estava na escola I bíblica, started hearing, and remember, I carried children in my heart and evangelism. então, enquanto eu estava na escola bíblica, se lembre que eu carregava no meu coração crianças e evangelismo. So I knew I was going to tell many people about Jesus, Então eu sabia que eu ia falar para muitas pessoas sobre Jesus, but I knew I loved children. mas eu sabia que eu amava crianças
So I knew different things, you Então know. eu sabia coisas diferentes. And I remember a voice in my life, a leader in my life said, Lana, you're also called to the mission field because only you could put your hair up in a bun, not brush your teeth for 2 days, and still look cute. E uma pessoa falou pra mim assim, Lana, você foi chamada pro campo missionário porque você é a única pessoa que eu conheço que consegue fazer um rabo de cavalo, não escovar o dente por 2 dias e ainda continuar linda. I'm just gathering all these pieces. Então eu comecei a juntar todos esses And God's putting pedaços. together the puzzle, the purpose for my life. E Deus colocou junto esse quebra-cabeça, né, o propósito pra minha And vida. as I'm praying out the plan of God for my life, Enquanto eu tô orando a respeito do propósito de Deus pra minha all vida, of a sudden, he gives me a scripture, Psalms 127, verses 3 through 5. de repente ele me deu o Salmo 127, 3 through 5. de 3 a 5. And it says, as arrows in the hand of a mighty man, Que diz que, assim como flechas são na mão de homens poderosos, so are children of the youth. assim são as crianças dessa geração. They will not be ashamed, Eles não vão se envergonhar, but they will conquer and subdue the enemy at the gate. mas eles vão conquistar e derrotar os inimigos nos portões. And I knew what God was saying. E eu sabia o que Deus estava dizendo. He was saying to me, I want you to do children's homes, Ele estava me dizendo, eu quero que você faça lares para as crianças. and that they are going to destroy the works of darkness in their own nation. E eles vão destruir o trabalho das trevas nas nações He deles. spoke this to me. Ele falou isso para mim. And I said, but God, I'm an evangelist. I want to win hundreds, thousands, millions to you. E eu falei, Deus, eu sou uma evangelista, eu quero ganhar milhões e para você. And I said, I don't want to have 10 children in a little daycare and float to heaven like Mary Poppins singing Kumbaya, my Lord. Eu não quero ter uma creche com 10 crianças e levantar essas crianças pro céu igual a Mary Poppins cantando musiquinhas. And the Lord said, you will reach more through these children than you'll ever reach alone. E Deus me falou, você vai alcançar mais através dessas crianças do que você conseguiria sozinha. In the Buddhist, Muslim, Hindu nations of the world, E nas nações budistas, hinduístas do mundo, there are generations who don't know me. tem gerações que não me conhecem. You will raise up a generation to know me. Você vai levantar uma geração que vai me conhecer. And that generation will make me known to their own nation. E essa geração vai me fazer conhecido na nação deles. And he gave me that vision. E ele me deu essa I visão. was only 21 years Eu old. só tinha 21 I anos. didn't have one baby. Eu não tinha nenhum filho. I had never been to the mission field. Eu não tinha nunca ido para o I'd campo never missionário. seen a children's home. Eu nunca tinha ido num lar para crianças. But he gave abrigo, abrigo. a home like this. But he gave me the vision and he gave me the blueprint. Like Noah never seen the ark, but God gave him the blueprint for the ark. Mas ele me deu essa visão. Eu nunca tinha visto, né, a arte, o trabalho completo, mas ele me deu essa visão completa do trabalho. And at that moment, he dropped the plan and the blueprint. E naquele momento veio, ele derramou esse trabalho completo e aquela obra completa. And I knew that's what I was supposed to do. E eu sabia que era isso que eu deveria fazer. E hoje o trabalho lá na Tailândia está muito bem estabelecido. E eu creio que você tem bastante suporte lá, né? Crianças são bem assistidas. E aí começou um desejo de trazer isso agora para o Brasil. E aí eu tenho a impressão que você tem alguma coisa para compartilhar conosco de algo que foi falado lá na Nova a seu respeito. Não foi um tempo? O Maurício falou, o Bené falou sobre você vir. E eu vejo então nisso tudo assim, Deus direcionando sempre, trazendo uma palavra profética, confirmando no seu coração, e aí você toma coragem e vai. Foi assim que você chegou ao Brasil? Yes. So in Brazil, the connection of all of that. So Thailand, I started hearing about that. I heard a missionary from Brazil, from Sao Paulo, Brazil. He came to my little itty bitty church in California. Então, um missionário eu ouvi um missionário falando, ele veio na minha igreja, que era bem pequenininha lá na Califórnia, e ele veio para essa igreja. And he talked about the street kids in Brazil. E ele falou sobre as crianças de rua no Brasil, That there was hundreds of thousands of street kids in Brazil. que tinham centenas e milhares de crianças de rua no Brasil, And that they're like unnamed, e que eles não tinham nome, no value, nenhum valor, no purpose. nenhum
propósito. And the different complications with that. E algumas complicações com And you isso. see pregnant verdade. 12-year-old kids having more kids because they're on the streets. Você vê meninas de 12 anos engravidando e tendo filhos porque elas estão na rua. You see them sniffing glue to kill the hunger pains. Você vê elas cheirando cola para tirar a fome. Because glue is cheaper than food. Porque a cola é mais barata do que a And there's comida. more kids in the streets than food in the dumpsters. E tem mais crianças na rua do que comida nos lixões. And when he shared that, I just cried. E quando ele compartilhou isso, eu chorei. And all of a sudden, he walked to me. E de repente ele andou até He mim. was a missionary in Sao Paulo. Ele era um missionário em São And he Paulo. put the microphone to me. Ele colocou o And he microfone said, para Lana, mim. what do you want to do for the Lord? E ele disse: Lana, o que você quer fazer para o Senhor? And I said, I want to work with exploited children E internationally. eu falei: eu quero trabalhar com crianças que estão sendo exploradas It internacionalmente. came out of my spirit. Aquilo saiu I do meu never said it espírito. before. Eu nunca tinha dito Came out antes. the overflow of my heart. Veio aquele transbordar do meu My coração. aunt was next to me. A minha tia estava She do meu looked at lado me and said, you do? e ela olhou para mim e falou: você quer? I said, I guess that's what I said. Eu falei: eu acho, foi isso que eu disse. So that was the next piece, and that's how Brazil got brought into the puzzle. E esse foi o próximo pedaço do quebra-cabeça e foi assim que o Brasil veio parar nesse quebra-cabeça. So I always thought I would go straight to Brazil. Então eu achava que eu vinha direto pro Brasil. My plan was to come straight to Brazil. O meu plano era vir direto pro So Brasil. I carried Brazil in my heart. Então eu carreguei o Brasil no meu coração. But before that, Mas antes God disso, would send me on a detour Deus me deu uma guinada to Thailand. pra Tailândia. And I started hearing about Eu Thailand comecei a ouvir sobre a Tailândia. and how an 8-year-old girl's, at that time, virginity would go for $3,000. E como crianças, meninas de 8 anos eram vendidas, a virgindade delas era vendida por $3.000. And that it had the largest amount of child exploitation, children being forced into E prostitution. que tinha uma taxa gigantesca de crianças que eram forçadas para prostituição. And I knew I had to do something about it. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa a And respeito. so I went with some missionaries. Então eu fui com alguns And I said, missionários. I'll help you start a home, E eu disse: eu vou ajudar vocês a começar um but I'll abrigo. only stay 2 months Mas eu só vou ficar 2 meses. because I need to go to Brazil. Porque eu preciso ir pro I'm going to Brasil. work with the street kids in Sao Paulo, Eu Brazil. vou trabalhar com crianças de rua em São Paulo. So I went on this mission E aí trip eu fui nessa missão to start a safe home, de começar um abrigo, but I only committed 2 months. mas eu me comprometi com 2 meses. I had everything paid so that I could only be there 2 months and then live in Brazil the rest of the Eu já time. estava com tudo pago para viver lá por 2 meses e depois voltar e viver o resto da minha vida no Brasil. But when I got to Brazil, Mas quando eu cheguei we started with 52 em children. Thailand, I'm sorry, Thailand. When we got to então Thailand, quando a gente chegou na Tailândia, we started with 52 children. a gente começou com 52 And crianças. actually, the first face that came to me, E na verdade o primeiro rostinho que veio she's até mim here in the studio. ela with tá aqui us comigo no right estúdio now. hoje. My daughter, Not. É a minha filha She's Not. here with us. Ela tá aqui com a gente. She was 14 years old. Ela tinha 14 And anos she came up to me e ela veio até mim. and she said, I don't have a mom and you don't have a daughter. Ela disse: eu não tenho uma mãe e você não tem uma filha. From this day forth, E desse dia em diante, you are my mom and I am your daughter. você é minha mãe e eu sou sua filha. And because of her face, E por causa do rostinho I dela, couldn't leave the children. eu não consegui largar aquelas Lindo, crianças. Lana. So at 24 years old, I became mama to 52 kids. Então, com 24 anos, eu me tornei mãe de 52 crianças. I knew nothing, nothing. Eu não sabia nada, nada, nada. They had an open wound and I would put muscle relaxing cream on the open wound. Eles tinham uma ferida na mão e eu colocava creme de relaxamento muscular pra curar aquela ferida. Nothing but love for these children, nothing to offer these children but love and laughter. Eu não tinha nada pra oferecer pra essas crianças a não ser amor e risada. E a sua risada, ela é especial. They say Eu sinto saudade da sua risada quando você não está aqui. They say this too. The children say this. It's the number one thing that they miss about me. E as crianças dizem exatamente isso, que é a coisa número 1 que elas sentem falta quando ela não tá por perto. É demais. So we started with 52 kids, Então a gente começou com 52 prevention home. crianças, um lar de prevenção. and then 6 years later, E depois de 6 we anos, rescued our first 8-year-old girl. a gente resgatou a primeira menina de 8 anos. She was sold for $24. Ela foi vendida por $24. And so then we had already prevented rescue, and then we did healing, A gente já tinha resgatado, prevenido e depois a cura. where we brought them into family-style safe homes. A gente trouxe essas crianças para um estilo de lar com famílias. So I was Muito already in Thailand, I think about
7 years, Então eu já estava na Tailândia por mais ou menos 7 anos, but I always held Brazil in my heart. mas eu sempre tive o Brasil no meu coração. And I say it like this. E eu digo assim, I was faithful with what God put in my hands. eu fui fiel com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Thailand and Burma. Tailândia e Birmania, Myanmar. Those two nations. essas duas nações. That I was faithful with those two things. Eu fui fiel com essas duas But I coisas, still carried Brazil in my mas eu heart. ainda carregava o Brasil no meu coração. Every year I would ask God, E todo ano eu pedia a Deus. is it time for Brazil yet? Is it time for Brazil? Já é a hora do Brasil, já é a hora do Brasil. And I would hear, not yet, not yet. E eu ouvi, ainda não, ainda So não. I would give him my yes to stay put Então eu dava o meu sim para continuar ali and to stay faithful e de permanecer fiel until his time. até o tempo dele. And so every year I would ask God. Então todo ano eu perguntava a Deus. And then at one point we got this property that we call the Promised Land E num certo ponto a gente conseguiu uma terra que a gente chama de Promised Land in Thailand. na Tailândia. We got it from the Thai, Chinese, Burmese mafia. A gente conseguiu isso da máfia chinesa, tailandesa e birmanesa. And basically I had to sign the paper E basicamente eu tive que assinar os papéis to live in Thailand para morar na stay in Tailândia, Thailand. para ficar na Tailândia, and like to be the chairman to make sure that the land never gets taken from us. para eles terem certeza de que aquela terra nunca seria tirada de nós. And I remember signing my name E eu lembro de assinar o meu and nome. saying, God, I lay down the promise of Brazil. E eu lembro de assinar meu nome e eu falava, Deus, eu tô aqui colocando essas promessas pro Brasil. And I trust you. E eu confio em você. And I put it on the shelf. E eu vou colocar ali na prateleira. And when you want, you will take it off. E quando você quiser, você vai lá e tira. So I signed my name Então eu assinei ali meu nome and laid down Brazil. e deixei de lado, né, o Brasil. And 2 weeks later, E 2 semanas depois, I got an email eu recebi um e-mail from your sister. da sua irmã, A Daisy. and Daisy, Pastora Daisy. Pastora Daisy. And they had seen an article of what we were doing in Thailand in a magazine. Eles tinham visto um artigo do que eu estava fazendo na Tailândia numa revista. And God spoke to them and said, "Bring this girl to Brazil. The children of Brazil need life impact." E Deus falou ao coração dela, traz essa menina para o Brasil, porque as crianças do Brasil precisam de uma Life Impact aqui no Brasil. And so they emailed me. Então eles me mandaram um They said, e-mail. "Wherever you're at in the world, Então eles disseram, onde você estiver no mundo, we will fly you to Brazil a gente quer te trazer para o Brasil, because the children of Brazil need life impact." porque as crianças do Brasil precisam da Eu Life lembro Impact. disso. You remember this? And it was the first year, and that's when I met you. E foi o primeiro ano quando a gente se encontrou. Se And encontrou. I remember that conference. Eu lembro daquela conferência. And when we were at the conference, E quando a gente estava na conferência, your pastor, o seu pastor, he was praying for me. ele estava orando por And mim. he said, God put on the inside of you E ele falou, Deus colocou dentro de você the blueprint a assinatura, a comprovação to help children. para ajudar crianças. And nations are going to come to you. E nações vão vir até você. And they're going to ask you for help E eles vão te pedir por for ajuda the children of their nation. para as crianças das nações deles. Governments are going to come to you Governos vão vir até and você ask you for help e te pedir for ajuda the children of their nation. para as crianças das And nações God's deles. going to put the answer on the inside of you. E Deus vai colocar a resposta dentro de você. And for that, it's going to open the door not only for the children, but for the gospel. E a partir disso, Deus vai abrir portas não somente para as crianças, mas para o evangelho. And Amém. that was everything. That was everything in 2 sentences. E aquilo era tudo em duas frases. So I came to the conference, Então eu vim para essa and I conferência knew this was going to be the future. e eu sabia que esse era o futuro. But the first place, again, I went back to Thailand. Mas voltando, eu voltei para Tailândia And then the government of Thailand came to us. e o governo da Tailândia veio até nós. And they said, "We heard what you're doing. E eles disseram, a gente ouviu o que você está fazendo. You've rescued 60 children. Você já resgatou 60 We crianças. know what you're doing. A gente sabe o que você está You're doing it fazendo. illegally. Você está fazendo de forma ilegal. Will you do what you're doing for the kingdom of Thailand?" Mas você faria o que você está fazendo pro reino da Tailândia? Right after I got back from the conference. Logo depois que eu voltei da happened Tailândia. immediately. Aconteceu imediatamente. Confirmou Imediatamente. muito rápido. Immediately, and God gave me a strategy E again. Deus me deu de novo uma estratégia. And I said yes. E eu disse sim. And so we partnered with the government. Então a gente fez uma parceria com o governo. And now we have more authority than police to rescue the Olha. children. E agora a gente tem mais autoridade do que a polícia para resgatar crianças. Muito bom. And in a Tremendo. 95% Buddhist nation, Numa nação que é 95% budista. by law
and decree of the Kingdom of Thailand, por lei e decreto do rei da Tailândia, every rescued child on our border toda criança resgatada na nossa fronteira has to come through Life Impact Olha stores. só. tem que passar pelas portas da Life Impact. And they know we're Maravilha. Christian. E eles sabem que nós somos And they know we're going to cristãos. tell them about the rescuer Jesus. E eles sabem que a gente vai falar sobre o resgatador Jesus. We are on the council, the committee to rescue children. A gente está no consulado no comitê do consulado para resgatar crianças. We have 2 seats. Nós temos 2 assentos. So we have a vote, two votes in the Olha. committee Nós podemos ter duas chances de votos no comitê on behalf of these children's future and life. em favor da vida dessas crianças e do futuro delas. We are a government Maravilhoso. recognized home. Nós somos um abrigo reconhecido pelo governo. And also, they actually wrote a book about us saying if you want to basically work with at-risk and exploited children in Thailand, E eles escreveram, na verdade, um livro falando que se você quiser trabalhar com crianças que são exploradas na Tailândia, you must follow the Life Impact model. você precisa seguir o modelo da Life Impact. Prevent, Tem- rescue, and heal. De modelo. resgatar, prevenir, resgatar e We wrote down curar. our whole model. E eles escreveram o nosso modelo And it's in a book. e tá num Olha, livro In coisa child tremenda. welfare. para as crianças. É sobrenatural, né? Supernatural. É sobrenatural. É sobrenatural. So this place, Brazil, has a very special part of the plan of God for my Então, life. nesse lugar, o Brasil tem um espaço muito importante na minha vida. And about 5 years ago, E mais ou menos 5 anos God atrás, said, now it's time for Brazil. Deus falou, agora é o tempo do Brasil. And so we started Life Impact Brazil. Então a gente começou o Life Impact Brasil. Nós temos uma sede, né? Em algum estado do Brasil, eu acho que lá em Juazeiro, e também em Rio de Janeiro e em Manaus. Yes, yes. So we have a prevention project. First one was Rio de Janeiro, Então a gente tem um lar de prevenção. O primeiro foi no Rio de Janeiro in City of God, Na Cidade de and, Deus. Gardenia Azul, e na Gardenia Azul, and then Juazeiro do Norte. Juazeiro do We Norte. got a flip-flop factory and we turned it into a prevention center. A gente pegou uma fábrica de chinelos, onde a gente transformou num centro de prevenção. And we see 350 children there. E a gente lá assiste 350 crianças And 350 children in Rio. e 350 crianças aqui no Rio. And then we also have a prevention project in Manaus, in the Amazonia. A gente também tem um lar de prevenção na Amazônia. And we just started the first safe home E a gente começou um abrigo, in the interior of the Amazon. agora no interior da The Amazônia. very first safe home ever to be in the interior of the O Amazon. primeiro Que maravilha. abrigo que está começando no interior da Amazônia. And we have a Maravilha. prevention center there as well. E a gente tem um lar de prevenção lá também. So total, we reach 1,000 children weekly. Então, no total, a Uau. gente alcança 1.000 crianças por semana Uau, agora. maravilhoso. Você queria compartilhar com a gente alguma história assim que foi muito marcante de alguma criança resgatada aqui no Brasil? Que você pensou assim, eu tinha que estar aqui nesse momento por essa criança. Você lembra de alguma específica? Sorry. To a story that moved me or a story for rescue? You can edit this out, yeah? A story that moved me or a story of rescue? Uma história que me moveu ou uma história de resgate? Uma história de resgate. Uma história... A rescue story, yes, okay. All right. So it's hard to pick one because we have everything from a 2-month-old baby right now that was rescued from traffickers. É difícil escolher uma, mas a gente tem uma desde crianças de 2 meses de idade que foi traficada por traficantes, And then all the way up to a 12-year-old girl right now that was also rescued from traffickers. até agora uma de 12 anos que também foi traficada. And their stories are very delicate. E as histórias são muito delicadas. And we also have a 5-year-old boy, 7-year-old boy, and 11-year-old boy. A gente também tem meninos de 5 anos, de 7 anos e 11 anos. And but I will say in this, there was a moment for Mas me eu vou dizer que nisso teve um momento pra mim where things got very difficult.
onde as coisas ficaram muito difíceis. and I was about to give up. E eu tava quase desistindo. And I wanted to maybe close a project or something. E eu tava querendo talvez fechar um dos lugares, We have 42 staff. porque a gente tem um staff de 42 pessoas. Very expensive and E é a muito lot of caro work e in muito Brazil. trabalho no Brasil. And so I was just about to quit E eu tava quase at least desistindo, one of our projects pelo menos um dos nossos and projetos, close one of our e projects. fechar um dos nossos projetos. And I had come and I was bringing a team to the Amazon. E eu tinha vindo e eu tava levando um time pra Amazônia. And when I was on that water, E quando eu tava nessa água, we got the call of the little boy, the 5-year-old and the 7-year-old little boy. a gente recebeu o chamado desses meninos de 5, de 7, de 11 anos. And they said they're waiting to meet you. They're waiting to meet you. E eles disseram, eles estão esperando pra te And conhecer. I was on the water of the Amazon. E eu tava nas águas da And Amazônia. I was talking to God about quitting. E eu tava conversando com Deus sobre desistir. And he was talking to me about Peter and how he got out of the boat. He had to give his yes to get out of the boat. E ele tava me conversando comigo a respeito de Pedro, que tava dentro daquele barco e que teve que dar o sim pra sair daquele barco. But he had to give his yes to stay on the water Mas too. ele teve que dar o sim pra permanecer na água também. To continue to walk on the water. Pra continuar andando sobre as águas. And when I got to the safe home, E quando eu cheguei nesse abrigo, these 2 little boys ran up to me. esses 2 menininhos vieram até mim. And they gave me this picture. E eles me deram uma And foto. it's it's their handprints. E eram a mãozinha deles. And in Portuguese it says, "We are a result of your yes to God." E estava escrito em português: nós somos o resultado do seu sim para Deus. Meu Jesus. And for me, I started crying, you know. E para mim, eu comecei a chorar. And the Lord said, "There's still faces on the other side of your obedience. E Deus falou para mim: ainda existem rostos do outro lado da obediência. There's still children on the other side of your obedience. Ainda existem crianças do outro lado da There's obediência. still places on the other side of your obedience. Ainda existem lugares do outro lado da There's obediência. still people on the other side of your obedience. Ainda existem pessoas do outro lado da sua obediência. Keep going for Continue that next child. para essa próxima criança. And so Deus não deixa a gente desistir Deus não deixa a do gente chamado desistir do dele, chamado dele. porque é Ele que nos sustenta, não é, Lana? Eu creio que você tem sido sustentada assim com a graça de Deus, direto da graça de Deus. E você tem sido uma pessoa que Ele tem usado assim para impactar. Não é à toa que se chama Life Impact. O que você faz traz impacto para essa geração, para a eternidade, né? E eu sei que você talvez tenha para muitas pessoas que também se desejam assim, se lançar, sabe? Há um chamado que tenha no coração. E eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para pessoas que querem ter respostas para serem usadas nessa geração. Eu acho que muitos jovens queimam no coração dele, como você, uma jovem de 19 anos, queimou um dia no seu coração, algo de um chamado maior. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas que querem se manter assim, firmes naquilo que Deus tem chamado elas. E eu vou te pedir para você falar diretamente para elas. E você pode direcionar uma mensagem sua, tá? yes. Thank you. Sorry. Okay, you'll edit that out, right? I'm trying to focus, you know. I try it. Okay, ready? Okay. So what I always say, Então, o que eu sempre digo, everybody says, where do I start? How do I begin? I want to do what you do. todo mundo me pergunta como que eu começo, eu quero fazer aquilo que você faz. And I always say to them, E eu sempre digo, start with what is in your hands. comece com aquilo que está nas suas mãos. When God called Moses, Quando Deus chamou and Moisés, God spoke to Moses, e Deus falou a he was Moisés going to do this great thing, que ele faria uma coisa grande, this impossible thing, essa coisa this impossível, thing that looked crazy in the natural. essa coisa que parecia uma loucura no natural, He was going to bring freedom to slavery. que ele iria trazer liberdade à He escravidão, was going to free the children of Israel que ele iria libertar as crianças de Israel from Egypt. do Egito, And God was going to use him in this way. e que Deus ia usar ele dessa He forma. said, this is so big. How can I even begin? Where do I even start? E ele disse, isso é tão grande, como é que eu vou começar, como que eu vou fazer isso? I can't even speak. How can I even do something? Eu não consigo nem falar, como é que eu vou fazer alguma coisa desse And tipo? God spoke to him
him, E Deus falou para and he ele, said, "What is in your hand?" Deus falou que está nas suas mãos. So you start with what's in front of you. Então você começa com aquilo que está na sua You frente. start with serving with what's in front of you, Você começa servindo com aquilo que está na sua with frente. the opportunities that are in front of you. Com as oportunidades que estão na sua You frente. start being faithful with the small things. Você começa sendo fiel nas coisas pequenas. For me, it was taking a missions trip. Para mim, foi numa viagem missionária. And then it was staying after everybody left on the missions trip, for me staying on the mission field. E depois foi ficar lá naquele campo missionário depois que todo mundo já tinha ido embora. And then it was my next yes to continue to stay. E depois foi o meu próximo sim, de continuar lá. So your full purpose Então, o propósito inteiro is on the other side of your first yes. tá do outro lado do seu primeiro sim. So you keep giving your yes to God. Então, você continua dando seu sim para Deus. Serve here. Sirva Be aqui. faithful here. Seja fiel aqui. Spend your time here. Gaste seu tempo aqui. What have I given you right now? O que eu tenho te dado agora. Be faithful with what's in your hand. Seja fiel com aquilo que está nas And suas I'll give mãos. you what's in your heart. E eu vou te dar o que está no seu The coração. Bible says, commit your way to him, A Bíblia diz que cometa os seus caminhos a and he Ele. shall bring it to pass. E Ele vai trazer isso à realidade. Psalms 37. Salmos 37. Commit your way to him. Se comprometa com o seu caminho a Ele. E Ele vai trazer You isso à just commit it existência. all to him. Você pode comprometer tudo a You Ele. keep moving forward Continue andando para with frente. your continual yes to God. Com o seu sim contínuo a Deus. Continual preparation for what's already prepared for Continue se preparando para aquilo que já está preparado para you. você. Don't get impatient in the preparation time. Não fique impaciente no tempo de preparação. Preparation time isn't wasted time. Tempo de preparação não é tempo perdido. God's preparing you for what's already prepared for you. Deus está te preparando para aquilo que já está preparado para você. And the Bible says, I was just reading it this morning E a Bíblia diz, eu estava lendo isso hoje de manhã, in Philippians. em He Filipenses. works in you Ele trabalha em to você make you willing para fazer a vontade and to do for his good pleasure. e o seu... To make you, sorry. He works Desculpa, in you meninas. he works in Ele you trabalha em você. to make you willing and to do of his good pleasure. Tá. You want to and you do it. Okay, so I'll do it again. Ok. In Philippians, Em I was Filipenses, just reading this eu morning estava lendo essa manhã that God is the one that works in you que Deus é aquele que trabalha em você to make you willing para fazer com que você queira and to do of his good pleasure. e para fazer o seu bom prazer. So he put that in your heart. Então Ele colocou isso no seu You didn't coração. just think it up yourself. Você não pensou nisso sozinho. God put that in your Deus heart. colocou isso no seu And so coração. it's his responsibility to bring it to pass. Então é responsabilidade dele fazer com que aconteça. It's just your responsibility to cooperate with his will. Então é a sua responsabilidade cooperar com a vontade dele. You just cooperate with him. Você só coopera com ele. You just give him your yes, Você só dá a ele seu sim and he will do the rest. e ele vai fazer o Just resto. continue to give him your yes. Só continue dando a ele o So I sim. say to you, Então eu digo pra você, what is your next yes? qual é o seu próximo sim? What is your next yes to God? Qual é o seu próximo sim pra Deus? And he will do the rest. E ele vai fazer o He will resto. bring it to pass. Ele vai fazer You do acontecer. your part, Você faz a sua and parte God will do his. e ele vai fazer a parte dele. Muito bom mesmo. Lana, as pessoas estão nos ouvindo e com certeza elas estão queimando no coração uma paixão por esse trabalho. E eu queria que você compartilhasse com elas de que forma elas podem se envolver ou apoiar o Life Impact. Você tem algum caminho para as pessoas poderem apoiar esse trabalho, seja aqui no Brasil, seja em outro local? Eu tenho certeza que as pessoas vão ser movidas a, talvez não ser a missionária, mas ser um investidor do reino em apoio a essa missão. Okay. Do you want me to talk to you or to the camera? Não, pode falar para mim. To you, back to you. Yes. So I say it this way. There's different ways. And with what's in your hands, maybe it could be a voice, and you could be a voice for the voiceless. Existem várias maneiras que você pode fazer com aquilo que está nas suas mãos. Pode ser, talvez, sendo uma voz para aqueles que não têm voz. It could be influence. Pode ser influência. You know, however, getting the word out, we call it awareness. Simplesmente tendo a palavra, tendo ali aquele despertar. We need awareness in this fight. A gente precisa ter esse despertar nessa luta. We can't do it alone. A gente não pode fazer isso We sozinho. need awareness. A gente precisa desse despertar. They can contact us on our website in www.lifeimpactintl.org. Você pode entrar no nosso site,
And also we're on Instagram with Life Impact Brazil, Life Impact Você International. pode entrar no Instagram, Life Impact Brasil e Life Impact International. We say you can pray, Você pode orar, you can give, você pode doar, you can use your voice, você pode usar a sua voz. and maybe one day you will go. E talvez um dia você vá. So that's how they can find us. That's how they can join together in the fight. Então é assim que É você isso pode se mesmo. juntar a nós nessa luta. É isso mesmo. Então tá aí a oportunidade de muitas pessoas participarem por a causa do reino, não é? Isso tudo não é uma ONG, não é uma instituição. Nós estamos cooperando para a causa do reino de Deus, para a causa de Cristo, e ver pessoas, crianças sendo impactadas, mudança de história da vida delas. É maravilhoso. Eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo você e as suas gargalhadas. Porque é muito bom, eu amo quando você vem. Eu queria agradecer, Lana, de coração, a sua disponibilidade. Você está correndo amanhã, já viajando, mas dispôs desse tempo de estar conosco. E a gente é muito grato. Nós, a Nova Igreja, somos a sua casa. E sempre que você vier, aqui é a sua casa. E se você precisar de algo, conte conosco sempre, com as nossas orações. Onde você está no mundo, saiba que a gente tem orado por você. Amamos muito a sua vida, a vida da Note. A gente ama muito todas as crianças que você abriga e oramos por elas. Sabemos que Deus tem planos bons, né? Deus tem shalom para todas essas crianças. E fica aqui, então, essa nossa despedida. E é uma pena já acabar, mas para você que está nos ouvindo, fique conosco. Obrigada por ter ficado comigo até o fim dessa conversa, que você tenha sido abençoado. E saiba que ali na sua área de ação, na sua zona, né, de influência, seja a sua família, seja o seu trabalho, os amigos, você pode ser essa pessoa que revela Jesus, que fala do amor dele, e você impactar vidas também. Então, Deus abençoe sua vida e fica atento aí para os próximos as nossas próximas gravações. A próxima temporada já vai chegar com novas convidadas e eu conto com a sua presença também. Um abraço grande para todos. Deus abençoe. Vamos dar um tchauzinho para todos ali. Tchau, tchau. Deus abençoe.